Aleluia. Nós temos aprendido, queridos, que quando ela está pedindo ali para lembrar, que ela vai fazer um ensaio com as crianças. Acho que já estão todas aí, mãe. Amém. Queridos, nós temos aprendido que há um paralelo indissolúvel entre da nossa espiritualidade, entre a nossa relação com Deus e a nossa relação com os irmãos. É indissolúvel e a gente está sendo desafiado dentro da nossa religiosidade, dentro da nossa... Cuidado aí, jovem. Dentro da nossa vida cristã. Obrigado, meu amado. Obrigado. A não perder isso de vista, mais ainda, nós estamos sendo desafiados a focar nos nossos relacionamentos cristãos como referência do nosso relacionamento com Deus. Amém? E isso a gente faz questão sempre de, no grupão celular, principalmente nesse início de caminhada que nós estamos, nós temos entendido que esse ano de 2026, temos conversado isso como liderança, esse ano de 2026 ainda é um ano de consolidação, de assentamento dessas coisas na nossa cabeça, no nosso coração. E quando eu digo nosso, de todos nós, começar do meu, para todos nós. Então a gente tem entendido que esse ano é um ano onde a gente ainda está baseando, fortalecendo o nosso coração nessa verdade, nessa necessidade revelada a nós, trazida para nós, de sermos uma igreja, um corpo baseado em relacionamento. Não em práticas ou afazeres, mas em relacionamento. E isso é uma mudança de paradigma para nós, é uma mudança de um lugar para outro, e a gente tem falado que sair de um lugar para outro é um processo. Quando você quer sair de um estado para o outro, é um processo. E todo processo precisa de etapas, e a gente tem falado sobre isso. E por fim, no domingo, nós começamos a falar ali em Coríntios, no capítulo 10, da primeira epístola aos Coríntios. E você pode deixar talvez a sua Bíblia aberta. Porque aquele povo ficou como exemplo para nós. Já vão colocar ali o texto. Porque no versículo de número 6, diz que estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. E novamente diz, no versículo 11, que as coisas, primeiro ele diz as coisas que aconteceram, agora ele está dizendo, as coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas
para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos ou os fins dos tempos têm chegado. E aí no domingo a gente falou da situação do povo ter saído do Egito, que simboliza muito o nosso chamado em Cristo, a nossa salvação, e que a meta é chegar na Terra Prometida, que nós poderíamos dizer que é a figura do nosso arrebatamento, da nossa vida futura em Cristo, ou de uma estatura perfeita, de varão perfeito, de um amadurecimento, e que entre o Egito e a Nova Canaã, a terra de Canaã, teve um processo de 40 anos. Processo esse que poderia ser de alguns dias ou um mês, por exemplo, ou meses. E por algumas situações que a gente está conversando, aquele processo não foi bem sucedido para a maioria deles. E a maioria deles ficou prostrada no deserto. Ou seja, é um risco a vida cristã sucumbir no deserto. É isso que Paulo está falando. Essas coisas aconteceram com eles. Vamos ficar espertos, vamos ficar atentos. Vamos nos comportar no processo ou nos processos que Deus nos entrega de maneira diferente. E ele resume a problemática do povo de Israel no versículo de número 6, que diz que nós lemos, né, que essas coisas são exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Então não é apenas ter atos errados, é ser governado pela cobiça. E a palavra cobiça aqui, ela traz a ideia de desejo. E na nossa caminhada, nós vamos ter o desafio, nossa caminhada individual, familiar, congregacional, a gente tem o desafio de sujeitar a nossa vontade aos nossos desejos ao Senhor. E esse é o grande desafio que aqueles irmãos não atentaram. Eles ficaram governados, eles foram governados pelos seus desejos. E por conta desse governo, dos seus desejos, eles ficaram, a maioria deles, prostrados no deserto. E essa cobiça e esse desejo, ele se traduziu em 4 pecados, vou chamar aqui para a gente, pecados capitais, que aconteceu com o povo, e volto a dizer, Paulo está dizendo para os crentes em Corinto, essas coisas aconteceram para a gente ficar ligado para que não aconteça com a gente. Aí ele começa dizendo, no verso 7, nós falamos no domingo, a idolatria, que é o desejo mal direcionado. E esse desejo mal direcionado é a busca de uma segurança visível. É a busca da coisificação do espiritual. É a necessidade, às vezes, que a carne tem de carnalizar aquilo que deve ser espiritual. Então, como
Moisés demorava, vamos fazer um bezerro de ouro. E a vida cristã, muitas vezes, nós queremos coisificar a vida cristã em coisas, em situações, em atividades, em ações nossas, em jargões nossos, às vezes, naquilo que a gente conquista, naquilo que a gente consegue, até as bênçãos de Deus, porque o próprio bezerro foi fruto do ouro que Deus deu para ele. Então, às vezes, até as bênçãos que Deus nos dá, a gente corre o risco de transformar num ídolo. Porque a gente tira o olhar da dependência de Deus e quer ter algo visual, material, para nos conduzir. Então, a gente quer ser conduzido não por uma direção do Espírito, não por uma palavra revelada, mas a gente quer ser conduzido, o nosso desejo quer nos conduzir, e para isso a gente precisa ter um Deus, uma estrutura, um jeito religioso que agrade o nosso desejo, o nosso jeito de ser. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Foi a primeira manifestação. Eles desejaram algo no lugar de Deus. E isso é uma manifestação da cobiça. O segundo problema que nós falamos também no domingo foi a prática da imoralidade. Quem pode ler aí o versículo 8 bem alto? E não praticamente imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram mortos num só dia, 23 dias. E nós lemos que está lá em Números 25. Esse é um desejo, uma cobiça desorientada. A imoralidade é um desejo, é uma cobiça que se perde no seu objetivo. E nós falamos aqui de Baal-Peor, que foi o problema lá em Números, capítulo 25. E às vezes no deserto, às vezes no processo, a gente acaba dando algumas escapadelas e começa a ceder aos nossos desejos de uma maneira desgovernada. E a imoralidade é isso, é o desejo desgovernado, sem governo de Deus. Então repare que, às vezes, na nossa caminhada, a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito, como a gente deseja. Isso é normal para todo mundo. Mas quando esse desejo nosso se perde no governo, a gente está arriscado a ter uma vida imoral. Uma vida que se acha, às vezes, no direito, porque deseja, de fazer o que quer, como quer e com quem quiser. Então aqui nós vemos dois problemas já da igreja, idolatria e imoralidade, atrapalhando. E aí a gente abre um parênteses, irmãos, porque parece às vezes que não sei o que os irmãos acham, mas às vezes parece distante essas duas palavras. Às vezes a gente acha que idolatria está tão longe do crente. E a gente precisa pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, porque às vezes ela está mais próxima do que a gente imagina.
Às vezes a gente pensa que a idolatria, né, o ídolo, né, aquela coisa, né, a adoração de uma coisa, é apenas uma imagem, é apenas um artefato, mas tudo aquilo que passa a ser a fonte da nossa caminhada, da nossa direção, e que não é Deus, passa a ser ídolo. Tudo aquilo a que nós atribuímos a razão da nossa vida passa a ser ídolo. Tudo aquilo que acaba me motivando a ser ou a fazer alguma coisa que não tenha, em última instância, o Senhor, é ídolo. Então, quando eu atribuo algo... Então, por exemplo, por que eu estou servindo? Por que eu estou congregando? Por que eu estou lutando? Por que eu estou perseverando? E quando a gente tem falado lá desde o início do ano, perseverar na doutrina, a comunhão, a partir do pão, as orações. Qual é a origem? O que está por trás disso? Se não for o Senhor, não importa o que seja, é ídolo. E muitas vezes a gente tem combatido esse ídolo aqui no nome de Jesus. Esse ídolo se chama religiosidade. E às vezes eu estou aqui, não no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Eu estou aqui por outro motivo. Isso significa que é outra fonte geradora. Eu estou atribuindo a minha vida cristã, o meu processo cristão, a outra entidade. Isso é idolatria. E quando nós fazemos isso dentro de um contexto... Estou assustado, hein? Passando aqui por... Cuidado. Quando isso acontece dentro de um processo onde eu estou procurando o meu prazer, quando eu estou sujeitado, governado pela busca do meu prazer, eu estou vivendo uma vida de um desejo sem governo, de uma vida imoral. Aí nós temos a cobiça se manifestando de uma terceira maneira. Repare, verso de número, aí já é matéria nova, né? Número 9. Quem pode ler bem alto aí o verso 9? Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Então nós estamos num processo, às avessas aqui, um processo negativo, maligno. Porque a idolatria leva à imoralidade, e a imoralidade leva a um comportamento de nós testarmos a Deus. Então a idolatria é um desejo mal direcionado, nós temos a imoralidade, um desejo sem governo, desgovernado. E agora nós temos o povo desejando o controle das coisas. O controle.
O povo começou a reclamar com Deus e falar, não, tem que ser desse jeito aqui, Deus. Será que só eu que já fiz isso com Deus? Não, Deus, tem que ser assim. O senhor está errado. Não, o senhor se enganou. Não é assim, não. É do outro jeito. A gente quer pregar para Deus do jeito que ele tem que fazer. Aí a gente quer mostrar, está na Bíblia. Quer pregar para ele. E nós não temos um coração sujeito, um coração em paz, a gente tem um coração que quer fazer as coisas ou quer que as coisas estejam debaixo do nosso controle. Irmãos, e a gente tem batido nessa tecla da religiosidade, que é um problema para nós, igreja brasileira, porque a religiosidade nos leva para a idolatria. Nos leva para a imoralidade. Por isso que a gente tem visto um tempo de tantos escândalos internos e externos da igreja. E a religiosidade é a tendência de nós criarmos uma plataforma de controle da nossa relação com Deus ou da nossa vida com Deus. Do tipo, já que eu tenho ídolo, eu quero as coisas do jeito que agrada a minha imoralidade e os desejos do meu coração. E o Senhor levou aquele povo para um processo exatamente para quebrar isso. Eu quero que você no processo entenda que eu sou Deus da sua vida. Eu quero que você entenda no processo que não é o seu desejo que tem que ser satisfeito ou as suas vontades. Eu quero que você entenda que não é você que está no controle, sou eu que estou. E isso tudo, irmãos, é assustador às vezes para quem viveu a vida toda dentro de um ambiente controlado. A gente se sujeitar, se colocar na dependência de Deus. Você repara que a idolatria veio num momento de espera, o povo não quis esperar, o povo não quis aguardar, o povo não quis ouvir, aguardar a volta de Moisés. O momento da imoralidade veio na situação em que às vezes está difícil, aí a gente se acha no direito, na oportunidade de falar o que quer, fazer o que quer, agir de qualquer maneira. A gente é complacente consigo mesmo. E aqui nós vemos o povo colocando o Senhor à prova. Repare só, eu quero ler Números 21 com os irmãos. Logo depois de uma vitória, a partir do verso 4, o povo se tornou impaciente no caminho. Verso 4. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Então a falta de paciência, momento de impaciência, nós poderíamos dizer que na imoralidade um momento de carência, e agora que é um momento de impaciência. Aí o povo fala assim, por que nos fizeste
subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Está falando do maná. Então, aquele povo começa a tentar o Senhor, colocar o Senhor à prova, dizer, olha, nós não queremos desse jeito, nós queremos do outro. A relutância acerca da vontade de Deus. E aqui tem um ponto importante para a gente saber, para a gente pensar o seguinte, a pergunta que nós temos que fazer não é se está fácil ou se está difícil, se está bom ou se está ruim, se é agradável ou é desagradável. A pergunta que você tem que fazer é de Deus na sua vida ou não é? Porque se nós formos guiados pela nossa cobiça, da busca de um prazer, de um controle, a gente só vai querer o que a gente quer. Se eu der só o que minha filha quer, doce o dia todo. Ela vai falar que é de Deus. Isso é o céu. Meu pai é Deus. Meu pai é o melhor pai do mundo. Por quê? Porque ele me dá doce o dia todo. Todo dia. Então a pergunta que nós temos que fazer, por exemplo, num processo de crise conjugal, não é se está bom ou se está ruim. É de Deus esse casamento ou não é? Acabou. Eu estou num momento muito difícil, mas esse foi o Espírito que te trouxe para esse momento? Foi o Senhor que te trouxe para esse lugar? Foi o Senhor que te deu essa instrução? Por exemplo, diz lá em Lucas, logo no iniciozinho, que o Espírito levou Jesus para o deserto, a fim de ser tentado. Em Deuteronômio, nós lemos capítulo 8, dizendo que eu levei vocês para o deserto para saber o que estava no seu coração. Eles sabiam que foi Deus que tirou eles do Egito. Eles sabiam que Deus estava com eles a cada dia no deserto. Eles sabiam que era de Deus. Então eles não tinham condição moral de fazer aquela argumentação. Eles se perderam no seu desejo, na sua cobiça. Então repare que o povo queria que Deus agisse no tempo deles e satisfizesse as suas vontades. Irmãos, isso é uma coisa, é um atributo nosso da nossa carne. Mas o Senhor, Ele quer, dentro do processo cristão, sanear isso em nós. Ele quer limpar isso no nosso coração. E se nós, irmãos, queremos ser crentes, muito menos religiosos, ritualísticos, cerimonialistas, de formação, de aparência, de tradição, e muito mais cristãos, discípulos de coração parecidos com Jesus, a batalha era sempre referente à nossa vontade, aos nossos desejos. E o processo, queridos, que nós estamos vivendo aqui, estamos ensaiando algumas coisas, outras nós já estamos desenvolvendo, outras vão acontecer. É um processo que visa exatamente isso na nossa vida. Nós estamos aqui para isso. O nosso resgate em Cristo Jesus na cruz do Calvário não foi para nos dar uma programação de cruzeiro sobre o planeta Terra,
mas foi e é um processo de elaboração do Cristo ressurreto dentro dos nossos corações. E nós não podemos fazer dessa caminhada, nos perder nessa caminhada, de maneira a querermos mascarar esse processo, desviar esse processo, seja com a idolatria, onde a gente está dizendo que é Deus, e que se a gente for honesto, verdadeiro, puro e singelo e sincero, a gente vai ver que às vezes a vida cristã, a vida da igreja odiana, tem pouquíssimo de Deus. Aí a gente vai sair dessa conduta que acaba caindo na imoralidade, que é fazer algo a nível espiritual, religioso, que no fringir dos ovos, no fundo, é para uma satisfação do nosso ego e da nossa carne, da nossa vaidade, do nosso sentimento. É o que eu desejo, é o que eu quero, e a gente está longe de perceber aquilo que traz prazer a Jesus. E acabamos não dando os frutos de fato que Jesus deseja. E nós temos falado de alguns deles já há algum tempo aqui. Um deles é discípulos. É por isso que você precisa de mais de 40 crentes para gerar um batizado em um ano no meio dos crentes. Você precisa de mais de 1.700 pessoas que se dizem cristãs para gerar uma pessoa que vai ganhar uma alma como missionário. Ou seja, a gente vai procurando o coração de Jesus e nós não encontramos. Ora, então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a prática religiosa, ela se tornou muito mais algo daquilo que eu quero consumir, daquilo que eu quero buscar para o meu prazer, do que propriamente uma sujeição da minha vontade ao governo do Espírito. Irmão, nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar em cima dessa palavra. Porque essas coisas aconteceram, por exemplo, para nós, cujos fins dos séculos são chegados. Senão nós vamos rodar 40 anos, e vamos naufragar, nós vamos prostrar no deserto. E aí diz aqui em Números 21, que houve uma situação, inclusive, dramática. Deus enviou no meio deles serpentes abrasadoras. Enviou as serafes. Mas não eram serafes celestiais de 6 asas, eram serafes que perderam as asas todas. Serpentes abrasadoras. Ou seja, olha que situação que o povo se encontrava. O povo estava sendo atormentado por coisas que não lhes era devido. Não era vontade de Deus aquela experiência. Por conta de um povo que estava pondo Deus na parede. A prova, queria um sistema de um Deus que lhes satisfizesse nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas carnalidades, irmão. E isso tem se tornado a regra hoje do mundo. E, infelizmente, dentro das congregações, isso é um risco muito grande. Risco tão grande que Deus, através do apóstolo Paulo, falou, inclusive, com os crentes em Corinto. E, por fim, há um último problema,
Voltando a 1 de Coríntios, capítulo 10. Verso 10. Quem pode ler bem alto? Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram por um destruidor. Muito bem. Então, você tem o desejo mal direcionado, a vontade que não está sendo impressa, conectada a Deus, você tem desejo desgovernado, sem governo, que é a imoralidade. Você tem o desejo de controlar as coisas, porque se eu tenho um desejo descontrolado, agora eu quero controlar as coisas. E agora eu tenho um desejo, uma cobiça que vem de um desejo insatisfeito. A insatisfação. A insatisfação, irmãos, o espírito de insatisfação nos leva a murmurar. E é um espírito, às vezes, que Satanás vai plantando por conta das circunstâncias. Você imagina o país que a gente vive, quantas circunstâncias negativas. E, às vezes, sem a gente perceber, Satanás vai plantando em nós um sentimento de insatisfação, de murmuração. E isso é um risco dentro dos processos de Deus. E a gente falou no primeiro encontro nosso sobre esse assunto. Processo individual, eu comigo mesmo, processo familiar e processo que a gente tem buscado aqui, congregacional. Então nós temos que tomar muito cuidado com o espírito de insatisfação. E é um espírito, irmãos, que ronda demais a igreja. Ronda demais. Entenda isso. É um sentimento que às vezes vem, às vezes até travestido de muita justiça. Vou dar um exemplo para você. Às vezes, o passo imediatamente anterior a uma destruição é a insatisfação. É a murmuração que vem da insatisfação. Então, vou dar um exemplo. No local de trabalho, eu estou insatisfeito. Aquela insatisfação muitas vezes tem ambiente para isso, tem explicação para isso, mas não tem nada a ver com o processo de Deus. Eu estou apenas, mas isso é deserto. Mas isso aqui não tem cebola, não tem macarrão. É óbvio que não tem. Quem disse para você que tinha? O que eu disse para você que ia trazer você para um processo que se você cumprir, você vai chegar a tal lugar. E você está agora, através de circunstâncias, tomando para si um espírito de insatisfação e renegando o processo que eu te coloquei.
Então, ora, se você está dentro desse emprego porque Deus te abriu, por que você agora, se você entende que Deus te colocou aí, por que você agora está olhando as circunstâncias e está insatisfeito? O problema ali era a cobiça, porque se fosse eu e você, todos nós estaríamos sofrendo, às vezes, com um deserto. É o coração, é a reação, é a resposta que você dá dentro do processo que vai trazer destruição ou vai trazer edificação. Então, eventualmente, você está com um problema conjugal. O problema conjugal precisa ser resolvido, precisa ser tratado, precisa ser colocado. Senhor, eu estou dentro desse processo. Mas se você ficar com o seu coração tomado por insatisfação, você vai começar a murmuração. E a murmuração libera o destruidor. Aquilo é destruído. E aqui o apóstolo Paulo está falando que nós não devemos murmurar como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor ou pelo exterminador. Um poder que vem matar, que vem destruir aquilo ao que você está lançando palavras de murmuração. Então o povo, ele com seu desejo insatisfeito. Então, reparem, irmãos, que aquele povo no deserto, no processo, ele pereceu, ele arriou ali nas areias do deserto, porque quem estava governando era a cobiça, era o desejo deles, os interesses deles. Irmãos, nós não estamos aqui dizendo, nós não estamos aqui execrando aqueles homens, não. E o problema daqueles homens não foi falta de milagre, não foi falta de programação de Deus ali no meio deles, porque todo dia tinha uma coluna de nuvem cobrindo, e à noite uma coluna de fogo iluminando. Todo dia tinha um milagre inexplicável. Surgia maná. De tempo em tempo, vinha uma Shekinah e tomava o arraial. Então não era falta de experiência, era falta de sujeição do coração, dos seus desejos a Deus. Onde a gente quer chegar, irmãos? Como eu falei, esse ano é um ano que a gente precisa ser batizado nisso que a gente está. Aqui está dizendo, logo no início do capítulo 10, Paulo fala assim, bota no versículo 1, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem, nossos pais estiveram sobre a nuvem, passaram pelo mar, passa. Todos em Moisés foram batizados. Eles foram batizados naquelas experiências. Nós fomos batizados em muitas experiências. Mas o processo, ele visa observar o nosso coração. E nós estamos, como falamos, nesse ano, é um ano que a gente está procurando em Deus ter um coração envolvido naquilo que temos crido que o Senhor nos trouxe. Então, se o Senhor nos trouxe, se o Senhor está nos orientando, e aí é responsabilidade sua, minha, de cada um, crer nisso ou não, ninguém aqui é criança. Se você entende que o Senhor está nos conduzindo num processo, nesse processo de menos religiosidade, mais relacionamento, de mais intimidade com Deus, através de mais necessariamente intimidade com o corpo.
de mais responsabilização individual, de mais sacerdócio individual, de mais discipulado, onde é validado o discipulado fazendo discípulo, se sujeitando como discípulo e fazendo discípulo. Se nós estamos entendendo isso, estamos perseverando nisso, nós vamos encarar o grande desafio da nossa cobiça. E essa cobiça vai querer nos levar de volta para o estado anterior. Lá no meio do povo era o Egito. No nosso meio é querermos fugir dessa responsabilidade e voltarmos para um sistema em que isso não vai ser pedido de nós. Porque a gente vai fazer daquilo ali o que importa. A gente vai ficar olhando para aquilo e não vai entender o que Deus quer nos mostrar, quer nos tratar no deserto, dentro do processo que Ele está nos colocando. Se a gente não tiver focado, a gente vai perder o compromisso. A gente vai ficar de qualquer maneira, a gente vai perder a espiritualidade que a gente terceirizava e que agora a espiritualidade é cobrada de cada um de nós, no particular, no individual e na comunhão. E aí nós vamos culpar o processo e vamos aceitar uma imoralidade espiritual em nós. Nós vamos começar a colocar Deus na prova, colocar uns os outros na prova, e a gente vai querer que as coisas sejam para nos agradar, a gente vai querer ter o controle das coisas e não uma sujeição ao Espírito que é leve. E nós vamos querer também murmurar. Então essas coisas foram escritas para o nosso cuidado, para a nossa edificação, para que a gente seja bem-sucedido. E se nós formos bem-sucedidos, amados, nos ajudando mutuamente, eu creio que o processo vai durar menos tempo do que a gente imagina. Porque quanto mais que o processo, ele tem um objetivo. E cumprido o processo se encerra. E quando o processo se encerra, você entra no gozo do seu Senhor. Você começa a desfrutar. Mas Deus não deixa desfrutar aquele cujo coração não foi tratado, para que depois você não chegue lá e diga, ó, tá vendo? Foi o meu Deus, o que eu fiz, o que eu conquistei, o que eu queria, o que eu pensei, o que eu desejei, foi a minha mão. Aí ele avisa lá em Deuteronômio, você tome cuidado, para quando você chegar lá, quando você vê a coisa acontecendo, você não fique besta, achando que você é alguma coisa, mas foi porque você deixou o seu coração ser tratado, você foi humilde, você foi humilhado, eu te humilhei, eu te quebrei, para você saber que você não é nada, e você se sujeitou ao meu processo, e hoje eu estou derramando. E você não vai achar que é alguma inteligência humana, ou inteligência artificial, ou alguma programação, ou modelo, ou algum jeitinho que você fez, ou porque você não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seu coração rasgado, sujeito, e a sua vontade, a sua cobiça exterminada diante da minha vontade no deserto. Então, amados, eu creio que essa palavra serve para a gente esse ano, porque quanto mais a gente andar dessa forma, o Espírito vai nos coroar. Eu quero pedir Sandra e Moacir para vir ministrar aqui um louvor, e a gente vai ser ministrado nesse louvor. Enquanto eles estiverem louvando, ministrando, irmão, vamos meditar nessa palavra alguns instantes, alguns minutos. Dentro do processo da sua vida,
dentro do processo da sua casa, todos nós estamos vivendo. Mas digamos que você não pensou nisso, mas eu quero tratar, a gente está aqui num grupão celular, sobretudo no processo que a nossa congregação está vivendo. Onde você está? Nisso tudo. Onde nós estamos? Está perdido? Está desorientado? Idolatria. Está em busca do seu prazer? Imoralidade. Está em busca de estabelecimento da sua vontade? Ou está murmurando? Em que lugar eu e você estamos? E nós vamos receber de Deus direção, amados, o Espírito, né? A gente não quer nada além de Deus, nós não queremos um desejo sem limite, nem um desejo de controle, nós não queremos colocar as coisas de acordo com a nossa satisfação. Nós não queremos que isso venha a gerar morte no nosso meio, mas queremos obedecer ao Senhor. Nós vamos ser ministrados. Quer que coloque o pedestal? É bom, né? Libera